Olá, nesse vídeo vamos responder a pergunta: é falta de autocuidado ou é problema de saúde mental? Esse é mais um vídeo da série de vídeos do livro Nação Dopamina. Se você caiu aqui de paraquedas, coloque em assistir mais tarde e volta lá no primeiro vídeo que eu vou deixar aqui na tela, porque interfere sim no seu entendimento sobre essa playlist. Ela tem toda uma sequência, tá bem? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos sobreviventes de relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Bem, nesse vídeo eu dou continuidade na história do David, um paciente da Anna Lembke, que nesse momento ela coloca entre aspas assim: agora o David está tomando anfetamina 24 horas por dia. O David se forma em 2005, volta a morar com os pais, pensou até em cursar direito, fez o vestibular, foi bem, mas na hora de se inscrever, ele perdeu a vontade. Ele passava boa parte do dia sentado no sofá, muita raiva, com muito ressentimento dele mesmo e do mundo. E aí a Ana pergunta para ele: mas você estava com raiva do quê? E ele dizia: poxa, eu acho que eu perdi meu tempo na faculdade, eu não fiz o que eu queria de fato. Ele estava vendo a namorada estudando, já partindo para um mestrado, se dando bem, e ele ali largado em casa, sentado no sofá. Quando a namorada se formou, 3 anos depois dele ter se formado, eles se casaram e foram morar juntos na cidade onde ela foi trabalhar, e ele conseguiu um emprego numa startup, fez amizade ali com os engenheiros jovens e acabou fazendo toda a codificação de software que ele não fez na faculdade, porque temia, tinha toda aquela questão da fobia social que eu contei no vídeo anterior. E aí ele consegue, foi promovido, trabalhava 15 horas por dia, corria 5 quilômetros por semana. E como que ele conseguia fazer tudo isso agora, gente? À base de anfetamina. E ele estava com isso o tempo todo, com o uso da anfetamina, e também agora aumentando com uma quantidade absurda de cafeína. E quando chegava à noite ele ficava: e agora, o que eu faço, né? Imagina, o cara estava pilhado, certo? E ele volta vai em outro psiquiatra e convence esse psiquiatra a prescrever pelo menos mais 3 medicamentos para ele. Inclusive o Zolpidem, que a mãe dele usou, os tios usaram, e um outro medicamento. Enfim, ele fez uma loucura e de 2008 a 2018 ele estava tomando 3 medicamentos diferentes por dia e dizendo: olha, eu tenho transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ansiedade, então eu preciso dessa quantidade absurda de medicamentos para eu funcionar. E é muito curioso porque a Anna traz aqui, né? Ele atribuiu o cansaço e a dispersão dele para doença mental. Ele não se ligava que, na real, ele estava daquele jeito porque ele estava sem dormir e com uma estimulação excessiva. E ela diz que tem visto isso muito recorrente nos últimos anos, que é uma galera que não tem cuidados básicos de autocuidado, né? Quem me conhece já sabe que eu falo dos 3 pilares: alimentação, atividade física e sono. E aí diz: bem, eu tenho um problema mental, tomo medicamentos, e aí ela diz: desta maneira, venenos passam a ser vitaminas. Que forte, né? A Ana pergunta para ele: e aí, a sua esposa, alguém sabia dessa situação, de você tomando tantos medicamentos nessa quantidade? E ele disse: não, ninguém. A única vez que eu dava ali algum defeito é quando eu não tomava o Zolpidem e tomava álcool, ou tomava anfetamina em excesso e gritava com a minha esposa. Parecia meio estranho, mas eu consegui esconder isso tudo muito bem. Um belo dia ele falou: cansei disso aqui e também cansei da vida. Deixa eu acabar com a minha vida, assim vai ser melhor para todo mundo. Mas aí ele descobre que a esposa estava grávida. E aí ele diz: cara, eu preciso de ajuda. Ela levou ele para o hospital e só lá que ela descobriu qual era a situação que ele estava.
Ele ficou internado na ala psiquiátrica porque estava com dependência de estimulantes e sedativos. Ele ficou ali até acabar com essa retirar todos os medicamentos e deixar de ser um suicida. Isso levou 2 semanas e ele voltou para casa para sua esposa grávida. Bem, e aí a Ana vai dizer, todos nós fugimos do sofrimento de alguma forma. Tem gente que toma comprimido, tem gente que fica no sofá maratonando Netflix, tem gente que vai ler romance barato, tem gente que vai fazer qualquer coisa para se distrair de si, né? E parece que toda essa tentativa de nos isolarmos do sofrimento apenas torna o nosso sofrimento pior. Ela traz alguns números que pesquisadores entrevistaram quase 150 mil pessoas em 26 países diferentes para determinar a prevalência de transtorno de ansiedade generalizada, definida como preocupação excessiva e descontrolada, afetando a vida delas negativamente. E o que eles descobriram com essa pesquisa é que os países mais ricos tinham taxas de ansiedade mais alta do que os países mais pobres. Ela também conta que de 1990 a 2017, o número de novos casos de depressão cresceu 50% mundialmente, ou seja, é muita coisa. E uma coisa que ela também traz é a dor física está aumentando. Ela falou que no decorrer da carreira dela, eu acho que a Ana tem pelo menos entre 25 e 30 anos de carreira. No decorrer da carreira dela, ela tem atendido mais pacientes, inclusive jovens, que, muito embora sejam saudáveis, apresentam dor em todo o corpo, ainda que não tenha sido identificada nenhuma doença nem lesão de tecido. Os números e tipos de síndrome de dor física inexplicável cresceram. Síndrome complexa de dor regional, fibromialgia, cistite intersticial, síndrome da dor miofacial, síndrome da dor pélvica, etc. E aí a Ana traz uma pergunta que não quer calar, não é, Brasil? Por que numa época sem precedentes de prosperidade, liberdade, progresso tecnológico, avanço médico, parecemos estar mais infelizes e com mais dores do que nunca? Talvez o motivo de estarmos todos tão infelizes seja porque estamos dando duro para evitar sermos infelizes. Duro esse capítulo, hein? Eu achei. Me conta o que você achou, como é que foi entrar em contato com essa história do David, esses números que a Ana traz sobre esse paradoxo de tanta infelicidade, fuga de infelicidade. Me conta aqui nos comentários, se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no canal. Toda segunda, às 7 da manhã, tem vídeo novo de psicoeducação e na quarta, ao meio-dia, um tema recorrente da minha experiência de consultório. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Muito obrigada e até o próximo vídeo.